Boa noite a todos e a todas. Damos início, continuidade à nossa reunião. Estamos entrando agora, neste momento, no grande expediente. Hoje, no primeiro expediente, houve a leitura de um projeto de uma lei complementar 002, de um projeto de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dar outras providências. E, naquele momento oportuno, hoje, eu disse que nós teríamos os convidados para fazer o esclarecimento acerca deste projeto, que fala sobre a ET Barrinha. Então, nós precisamos de ter o esclarecimento para que, na semana que vem, a gente possa estar proferindo os nossos votos entre os 15 vereadores. E, como é um projeto de lei complementar, precisa-se de 10 votos para ser aprovado. Então, para justificar o projeto, para justificar a obra, como que está a obra neste momento, né, a ET Barrinha, e saber como que se dará esse entendimento desse crédito e como que o vereador possa estar tendo o esclarecimento e a oportunidade de fazer perguntas às pessoas que trabalharam em cima do projeto junto com o prefeito municipal. Então, eu convido Marcos Nunes Coelho Júnior, diretor-presidente do SAAI, para fazer parte aqui da mesa diretiva dos trabalhos, Luan Fraga Marques, também para fazer parte aqui da mesa diretiva dos trabalhos, e Luiz Costa Lopes da Silva, também representante do Executivo. O Luan representa a empresa, o Marcos Nunes representa aqui o SAAI, e o Luiz também o Poder Executivo, junto com o Marcos Nunes, que farão esclarecimento a respeito do recurso para a continuação da obra da Estação de Tratamento de Água ET Barrinha. Então, já fiz, desculpa, tratamento de esgoto, fui corrigido aqui novamente. Obrigado, Marcos Nunes. Então, já fazendo a justificativa quando aqui eu inicio o grande expediente. Nós teremos 2 tempos de 20 minutos, aí eles aqui saberão como ministrar este tempo. Eu passo a palavra, no primeiro momento, ao Marcos Nunes, ex-vereador dessa casa, né, muito competente, uma pessoa que eu tenho uma admiração, respeito, e quando eu vi o projeto, fui à prefeitura conversar sobre, estou muito tranquilo naquilo que eu ouvi, dentro das propostas, fiz um desabafo lá também, com diz respeito à ET Barrinha, né, a gente está cansado de esperar por aquilo ali, e eu acho que agora é o momento oportuno que nós temos, que Viçosa vai receber essa obra concluída na gestão Raimundo Nonato, com a gestão também do diretor Marcos Nunes. Então, Marcos, fiquem à vontade, vocês terão 2 tempos de 20 minutos. Boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença. Obrigado, Edenilson, né? Quem saúda todos os vereadores. É um prazer enorme, Edenilson, estar de volta aqui nessa Casa Legislativa. Poder que eu tanto prezo, né? Que é o maior poder realmente que nós temos no município, são vocês. A gente agradece sempre, né, a disponibilidade de que vocês têm de lutarem tanto aqui, né, pelo nosso município. Quero cumprimentar também todos que nos ouvem. Vou cumprimentar o Fábio, né? O Fábio que está ali, em nome dele, cumprimentar todos os servidores do SAAI, né? Todos eles, né, da limpeza, né, da administração e também da manutenção. Para quem não sabe, o Fábio, gente, ele é operador de ETA. É aquele cara que, na madrugada, fica garantindo que a nossa água chegue limpa, né? É um profissional que eu aprendi a admirar muito no SAAI. A gente fala ETA, ET, né? E obrigado pelas deferências, viu, a mim ditas. E veja bem, a nossa ideia, né? A gente agradece também, viu, Edenilson, os 20 minutos, mas espero nem usá-los, tá? Muito pelo contrário, a gente até combinei meio com o Luan aqui para a gente talvez até usar metade desse tempo para que a gente possa fazer um bom debate, para que a gente possa esclarecer, ouvi-los, enfim, que vocês possam nos sabatinar naquilo que for possível. Quero agradecer também a presença do João e do Lucas, né, que são servidores do SAAI, que estão aqui, né, e se precisar de repente, viu, senhor presidente, a gente até pede uma ajuda a eles. Queria dizer o seguinte, ô Mônica, depois você meio que prepara a apresentação para a gente, fazendo favor, que também vai ser breve, viu, pessoal? Fazendo assim um histórico muito breve, desde a década de 90, ô João, o SAAI sonha, quer dizer, o município, né, nem em Viçosa eu morava naquela época, o município, então, sonha com um sistema de esgotamento sanitário. E desde aquele tempo, em convênio com a universidade, com as conversas com a universidade, foi feito um plano diretor de esgoto e vem sendo feito, então, um trabalho, né,
Não deve ser um trabalho fácil, porque de 90 para cá, quantos anos tem? Né? 30 anos, e isso nós estamos ainda nesse ponto que Vossa Excelência coloca. Foi feito um plano diretor, começou a fazer uma série de estudos, iniciou um processo de construção de interceptor de esgotos, feitos com recurso próprio, etc., ao longo desse tempo. Por volta do ano de 1910, no Programa de Aceleração de Crescimento, nós fomos contemplados, então, com um recurso para a construção de uma estação de tratamento de esgoto, da chamada ET Barrinho, a SES, né, o Sistema de Esgotamento Sanitário. E, de lá para cá, né, essa casa, inclusive, se debruçou sobre o problema, que teve uma comissão parlamentar de inquérito, que avaliou a questão das obras da ET Barrinha e etc. E aí também, muito resumidamente, foi feito todo um processo para contratar uma empresa para fazer o projeto, isso é normal. Por exemplo, nós estamos abertos aí um edital da GEVAP para 3 projetos de ETs para Novo Silvestre, São José do Triunfo e Cachoeirinha. Faz parte. Então, também foi aberto um projeto que já estava dentro dos planos do município naquela época, via SAAI, e a empresa Sarsan foi a que ganhou o projeto para poder fazer o projeto, a obra da ET Barrinha. Bom, esse projeto, mais tarde, ele começou a ser executado por uma empresa chamada JRN, e aqui é onde nós temos aqueles problemas. Né? A JRN, essa coisa, eu até aprendi, viu, Luan? Depois você pode me dizer isso. Eu não posso dizer aqui que o projeto estava errado ou certo, viu, João, Marcos, porque o Robson, porque cada engenheiro pensa de um jeito. Mas o fato é que, num determinado momento da execução da obra, já tinha sido executado, parece que 2 reatores UASB, houve um problema de projeto, enfim, e a obra paralisou, e a JRN foi notificada pelo SAI, etc., mas, no final, culminou do que vocês já sabem. A obra acabou sendo demolida. Ô, Mônica, você pode colocar a apresentação? Porque eu acho que tem umas fotos ali, só que ilustre isso rapidamente, só para ficar mais fácil. Então, a linha, né, pode seguir. Ali é como a obra está hoje. Isso. Aí, olha, hoje não está mais assim, né, mas, enfim, aí antes da demolição, a obra estava naquele ponto. Se a gente observar lá no fundo, a gente tem o tratamento preliminar, o laboratório. Né, aí, obrigado, Mônica. Tratamento pode ser a próxima, Mônica. Tá mais fácil de ver. Tem um tratamento preliminar à direita ali na foto, né, lá no alto, à esquerda o laboratório, e tem ali 2 reatores UASB que foram demolidos. Tá certo? Aí, esse conjunto de obra todo, com terraplanagem, senhor presidente, isso aí foi gasto cerca de 1,7 milhões de reais, tá, com essa obra toda, e isso foi demolido. Pode seguir, Mônica, por favor. Agradecer ao João Lucas, que preparou esses slides para mim, viu? Olha, o vermelho é que está demolido, lá, ó, mantido, demolido, e a terraplanagem, né, que está escrito. Próximo, Mônica, por favor. Os 2 reatores, né, que a gente sabe. Isso aí é o custo da obra para demolir, foi quase 100 mil reais só para demolir. Próximo, Mônica. Aí, né, só uma parte da demolição. Próximo, por favor. Bom, tá certo. Pode deixar aí, que é a obra agora a partir de 2020. Vocês estão vendo que a terraplanagem toda diferente ali, né? Ou seja, o projeto foi refeito. Bom, houve interstício ali da JRN, que acabou abandonando a obra, o SAI notificou e etc., mas a obra foi abandonada. E as próximas pessoas que vieram gerenciando essa obra chegaram à conclusão que aqueles reatores teriam que ser demolidos. Teriam que ser demolidos. Existem estudos internos lá no SAI que dizem que era mais em conta demolir do que reestruturá-los. Né? Então, de novo eu repito, essa casa aqui teve uma comissão, debruçou sobre isso, tem um relatório, não precisa ficar falando muito disso, mas o fato é que, de um valor total de aproximadamente 1.790.000, entre aspas não, né? Nós perdemos cerca de R$1 milhão, que foi essa demolição. Logo em seguida, o projeto teve que ser refeito, então um novo processo licitatório, uma empresa chamada Despro foi quem ganhou e que refez esse projeto, que é o projeto que está sendo executado hoje. Né? E, a partir de 2019, salvo engano, a empresa Perfil, que é a empresa que executa o projeto, ganhou a licitação para executar o projeto da ET, e a empresa Fraga Engenharia, que o Luan está aqui, que é um dos responsáveis, ele é 2020, né? Ele é que gerencia, porque, na verdade, começou em 2020, a licitação foi em 2019, mas a obra começou em 2020. A empresa do Luan aqui é quem gerencia a obra, a empresa dele é que está lá todos os dias
para acompanhar ponto a ponto o que está acontecendo. Óbvio, né, o João Lucas, que é um engenheiro, também acompanha a obra como fiscal de SAI, a prefeitura tem também não é fiscal de contrato, como é que chama? Gestor, obrigado, gestor, né, Luiz? Um gestor do contrato que também a gente acompanha. O fato é o seguinte, nós conseguimos um valor de aproximadamente 13 milhões para todo o sistema de esgotamento sanitário, que é via PAC, é um recurso a fundo perdido, né? E, mais tarde, o SAI teve que entrar também com uma contrapartida, a partir de 2019, com a nova licitação, uma contrapartida de cerca de 10 milhões de reais para poder dar o andamento na obra. A necessidade... Bom, então, eu estou tentando dizer aqui para vocês de uma espécie de sonho ou de um problema, não sei. É um sonho que Viçosa tem de ter uma estação de tratamento de esgoto, né? Pelo marco regulatório, a gente tem até 2034, todas as cidades do Brasil, teoricamente, teriam que ter um sistema de esgotamento sanitário. Nós estamos a um passo disso, né? O cronograma da obra hoje prevê uma entrega da obra em julho do ano que vem, né, Luan? Julho do ano que vem é o cronograma da obra. A obra segue a todo vapor, né? Ela começou... teve que parar para alguns reajustes. Na verdade, a empresa nem considera que parou, mas ela foi a passos lentos, ficou só vigia, já é do nosso tempo, nós acompanhamos isso, e a partir de dezembro de 2021, ela seguiu com medições pequenas. Quando a gente chama de medições pequenas, a obra vai lá, gasta 100 mil, 200 mil, a obra em si, hoje já tem medições na casa de R$1 milhão, e nós conseguimos 13 milhões do PAC, mas o site tinha uma contrapartida de cerca de 10 milhões, e desses 10 milhões a gente fez um financiamento, né, no Finisa, uma linha de financiamento da Caixa, de 7,5 milhões de reais. Ao longo do pagamento dessas medições, há um percentual, gente, que se paga, um dinheiro que o MDR entra com o PAC, e um dinheiro da contrapartida que o SAI prefeitura, via Finisa. Infelizmente, nós tivemos o advento da pandemia. E a pandemia ela trouxe uma série de problemas, uma alta enorme de preço, e aí foi necessário fazer uma série de novas composições de custos e de reajuste, realinhamento de preço, reequilíbrio. E isso é que está impactando a necessidade de fazer um empréstimo de cerca de 10 milhões de reais para poder terminar essa obra. O presidente, numa conversa prévia, ele foi muito duro com a gente. Ele virou e falou assim, aí que eu estou sendo super transparente com vocês. Ô, Marcos, mas se a gente pegando 10 milhões, a gente termina a obra? Ô, Vanja, a gente está numa situação igual quando você vai reformar uma casa. A gente espera que termine, mas a gente pode ter surpresa. A gente não gostaria de ter surpresa, mas dentro dos cálculos, né, da Caixa, que também acompanha isso, né, Luan, a gente precisa de cerca de 10 milhões para terminar essa obra. Agora, eu não tenho bola de cristal para saber se alguma coisa diferente vai acontecer. Só para dar um parecer para vocês, essa obra foi licitada em 2019. Veja se vocês vão acompanhar o raciocínio comigo. Ela foi licitada em 2019, mas a planilha de custo dela era de 2017. Por que em 2019 o gestor não atualizou a planilha, eu não sei. Talvez por ser uma coisa complexa e o melhor era fazer daquela maneira naquela época. Isso foi feito. Um dos detalhes, no início dessa administração, que a obra deu até uma desacelerada, é porque a empresa exigiu de nós um reajuste dos valores. Esse reajuste, gente, ele é natural nos contratos. E houve uma briga muito grande da atual administração com a empresa, porque a gente queria dar um tipo de reajuste, não aceitava, o SAI mesmo não aceitava, mas a jurisprudência foi que a empresa tinha direito a fazer o reajuste baseado na planilha dela de 2017. O que eu quero dizer? Eu contratei o serviço com o valor de 2017, julho de 2017, a cada aniversário, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cada aniversário de um ano, a empresa tem direito a um reajuste. Eu trouxe aqui, só para Vossa Excelência terem uma ideia, é o seguinte, no primeiro aniversário da medição, Jamile, o índice estabelecido em contrato subiu 3,927%. Tistu, no segundo aniversário, subiu 3,96%. No terceiro aniversário, que é julho de 2020, o índice era de 3,958%.
Em julho de 2021, o índice foi 17,35%. E no outro aniversário, julho de 2022, o índice já é de 11,66%. Vocês vejam bem, o índice de um ano ele é maior do que a soma dos 3 últimos anos. E isso, gente, gerou um reajuste de planilha na casa dos 5,3 milhões de reais. Então, Mônica, segue com os slides, por favor, que eu acho que tem esses números ali, embora também seja bem resumidinho. Eu falei que não ia falar nada, senhor presidente, já só tem 7 minutos. Enfim, mas eu estou terminando, viu, gente? Avança. Então, ali está a obra, né, gente? A obra de 2020, mais ou menos como ela está hoje, a próxima slide, Mônica, por favor. Ela está daquela maneira ali hoje, né? Cerca de 40% dela está pronta, as partes de concreto quase 100% pronta, mas tem muita coisa ainda para ser colocada ali, né, de canos e etc. Exato. Próximo, Mônica, fazendo favor. A próxima, aí são só os filtros. Continua, por favor. Aí também os reatores, né, lá embaixo. Isso aí é os bloquetes para o calçamento, lá para a urbanização. Ali é o leito de secagem, mas eu quero chegar nos números, viu, Mônica? Bom, está aí alguns números para vocês terem ideia. Tá? Então, veja bem, vamos começar com aquela segunda linha, onde está escrito estação de tratamento de esgoto com reprogramação. Então, a obra, em 2019, ela foi licitada no valor de 17 milhões alguma coisa. No próximo slide vai ter esse valor. Mas ela teve uma reprogramação. O que é reprogramação? Coisas que tinha na planilha original, que na hora que o cara foi fazer, não era daquela maneira. Faltou aço. Marco, mas isso é desorganização. Não é não, Tistu, porque é o seguinte, uma empresa foi contratada, por exemplo, para fazer análise do solo, para perfil fazer o estaqueamento. Na hora que a perfil foi fazer o estaqueamento, ela foi bater uma estaca de 2 metros, aí, né, eu aprendi isso na engenharia, tem um negócio que chama nega, você vai batendo lá aquele negócio, até quando ele nega, ele não desce mais. Então, teve lugar que era para bater uma viga de 2 metros, ela foi 3, ela foi 5, ela foi 8. Então, isso gera reprogramação. Então, você veja bem, a reprogramação está na faixa de 19.992, 945. Então, 17, mais cerca de 2 milhões de reprogramação no contrato inteiro, indo ali para 19 milhões. Daqueles 19 milhões, na parte da direita ali, 7,466 milhões é o que já está executado dessa programação. Nós colocamos ali, para vocês saberem, a questão da JRN, lá, o que eu falei, 1.792.000, né, executado. Tem 604 mil reais ali de materiais adquiridos, tubos, aparelhos, né? O interceptor, que é o método não destrutivo, que é esse que passa aqui de baixo, aqui, né, lá do Poço Canã, que a gente tem aquele problema ali, cerca de 864 mil reais custou, algumas tubulações ali de 85 mil, o trabalho técnico-social, que custa 441 mil, o trabalho desse moço aqui, ó, da empresa dele, que é o gerenciamento da obra lá, ó, 468 mil reais, é uma exigência da Caixa, e ali coloquei também o reajuste contratual, que vocês estão vendo, cerca de 5,3 milhões. Então, a obra hoje, senhores e senhoras vereadores, se você somar tudo aquilo ali, considerando o que já gastou com a JRN, ela está naquele valor ali, ó. Ou seja, uma obra que foi projetada para ser 13 milhões, ela já está chegando nos 30. Tá certo? Ou que foi licitada em 2019 com 17, ela já está chegando nos 30. Desses 29 já foram realizados 12, então a gente precisa de 16.769. Ô, Mônica, passa o próximo, fazendo favor, só mais alguns números. Eu sei, gente, eu não quero ficar falando de número não, que é muito ruim, mas olha só. Em 2019, a obra foi licitada naquele valor ali, 17,621.858,79 milhões de reais. A reprogramação, 2,371 milhões, dando um total de 19 que vocês viram antes. O reajuste, aquele valor também, do contrato, que eu mostrei para vocês os números aqui, 5,3 milhões. Aquele valor da obra ali é desconsiderando JRN, etc., dá cerca de 25 milhões. O dinheiro que nós conseguimos no programa de aceleração de crescimento é esse aí, 13.774, é fundo perdido, é uma vantagem nossa, né? A gente tinha que ter uma contrapartida de 10 milhões e o SAI já pegou um financiamento de 7,5 milhões, dos quais nós estamos pagando. E já usamos, desse valor de 7 milhões, cerca de 5, faltou ali... Não, desculpa. A gente ainda tem
Do PAC, 7 milhões, então dos 13 nós já gastamos algum valor aí, que tem 7,3 milhões, e nós praticamente, aquele saldo atual do FINIS ali, tem medições para ser feitas, etc. Isso pode variar em função da data, mas a gente tem cerca de R$1 milhão no FINISA, e a gente precisa então dos 10 milhões. Para quê? Para junto com aqueles 7, terminar essa obra. É isso, entendeu? Para junto com os 7 terminar a obra. Eu vou pedir desculpa, né? Falei que ia falar 10 minutos, já falei quase os 20, eu vou parar. O Luan, né, ele podia que transcorrer um pouquinho de como está a obra hoje, Luan, o que você faz lá, podia ser assim. Então, apresentando você, gente, o Luan é da Fraga Engenharia, que é uma empresa que gerencia a obra da ET. Né? Então, é aquela história que, como é que fala? O SAI, por mais engenheiros que ele tenha, ele não tem engenheiro para ficar 24 horas na obra. Esse menino aqui é responsável por isso. Então, ele vai lá, o pessoal da Caixa, quando vem fiscalizar e medir, é a empresa dele que olha isso, e nós temos um fiscal que acompanha isso. Para você ter ideia, o nosso fiscal só trabalha, ele é um assessor lá da Diretoria de Engenharia e de Manutenção, trabalha só pela manhã, só 4 horas por dia, e ele faz esse trabalho de fiscalização da obra. Eu ia falar mais uma coisa, mas esqueci. Deixa eu passar para você, porque senão meu tempo lá, eu estou de olho e quero respeitá-lo. Obrigado, viu, gente? Boa noite, desculpa aí. Boa noite a todos. Cumprimento aqui os vereadores. Né? É um prazer estar aqui, como o Marcos mesmo disse. Para nós podermos ter a chance de explicar para a população o andamento da obra e prestar conta, porque é dinheiro público e precisa ter essa prestação de conta. Eu queria me apresentar, eu me chamo Luan Marques, faço parte da empresa Fraga Marques Engenharia. A nossa empresa ela é específica em fazer projetos e fiscalizar obras de saneamento. Eu sou engenheiro civil, ambiental e sanitarista, e a empresa também é composta por outros engenheiros. Nós ganhamos o processo licitatório aqui da Prefeitura com o objetivo de fazer a contratação de uma empresa para acompanhar a execução. O nosso papel seria ficar full-time na obra, com a presença de um engenheiro lá, por conta, todo dia observando o que a empresa estava fazendo, para assim analisar se o serviço que ela está executando está de acordo com o pactuado e também medir os quantitativos, né? Porque, como trata-se de obra muitas vezes executada abaixo do solo, se não tiver uma fiscalização diária em cima, rigorosa, você acaba perdendo, às vezes, né, se você não tiver 24 horas ali olhando, você acaba perdendo a execução da empresa. E aí você fica à mercê do que a empresa apresentar. Não é o nosso caso, nós temos ali 2 engenheiros que estão na obra todo dia, né? Os nossos vereadores podem ir lá observar, eles vão estar lá acompanhando. E eu faço também essa análise uma vez por semana, por ser cumprindo o papel que a Caixa exigiu. É bom também explicar que esse contrato, devido à sua magnitude, à sua complexidade, esse serviço de gerenciamento e fiscalização da obra, ele é uma exigência do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional e assim também da Caixa. Porque, além de fiscalizar a obra, nós também temos a função de gerenciar, que é tentar desobstruir de qualquer embaraço, burocracias ou impedimentos que possa ter, tanto da parte documental, questão de escritura, como também nessas áreas de reajuste, reequilíbrio, reprogramação, enfim. Damos apenas também um suporte técnico. É lógico que a palavra final é do município, é a fiscalização do município, e também eles que têm a palavra final. Nós estamos aqui para dar esse suporte. A obra hoje, falando especificamente, eu comecei assim que a Perfil iniciou. Então, eu não tenho qualquer ligação com a empresa Perfil, também não tenho qualquer ligação, a não ser o vínculo contratual com o município. A minha empresa de Muriaé, nós ganhamos um processo licitatório, como eu disse, o processo foi divulgado, a gente venceu com menor preço. E o nosso objetivo foi, desde o início, quando a empresa Perfil iniciou, a gente também iniciou observando o que eles estavam executando e, assim, repassando para o município um diário. Todo dia a gente monitora o município com as informações que está sendo executada,
os valores que estão sendo gastos, a qualidade do material, a procedência desse material, a quantidade de funcionários, se teve demissão, se não teve. Então, o nosso objetivo é fazer essa prestação de contas diária. Então, a empresa iniciou, como foi dito aqui, em maio de 2020, em julho de 2021, ela teve uma queda, né, uma redução no seu efetivo devido à solicitação que ela fez do reajuste, da aprovação do reajuste de contrato. Como o Marcos havia dito, isso é uma cláusula contratual, todos os contratos têm reajuste, né, o aluguel tem reajuste, tudo que a gente vai trabalhar a gente precisa reajustar anualmente, o próprio salário mínimo é reajustado. E então teve esse período no qual estava se analisando se o reajuste devido seria de acordo com a data da licitação ou se seria de acordo com a data da planilha de preço, que seria 2017. Bom, o município entendeu, até propôs inicialmente ser de acordo com a data da licitação, que o reajuste ficaria um custo menor, mas a empresa apresentou todos os cálculos que não era viável executar a obra apenas com aquele índice de reajuste. Nós, assim, também entendemos, demos, inclusive, o parecer favorável, porque, só para fins de conhecimento, o aço, na época que a empresa venceu, ele foi licitado a R$ 3,54 o quilo. Hoje em dia, ele está R$ 34,00. Então, assim, o cimento, por exemplo, naquela época era 17. Hoje em dia é 30, tem vezes que você chega no material de construção, o cara fala que é 35, no outro dia é 40, então está, infelizmente, uma questão que está atingindo a todos, né? E, além do reajuste que a empresa pediu, ela pediu também uma outra questão que se chama reequilíbrio, que é o motivo da gente estar até aqui, inclusive. Porque existe o reajuste, que é uma cláusula contratual, todo ano tem que ser reajustado, isso independente se tiver pandemia ou não, mas existe uma cláusula na Lei 866 que fala sobre o reequilíbrio de preços, que é para eventos extraordinários, né, um fato imprevisível que não tinha como se prever na época, que foi o caso, quando a empresa venceu a licitação, ela não existia pandemia, não existia o conflito da Rússia com a Ucrânia, então ela, motivado nessa cláusula, ela pediu esse reequilíbrio de preço porque o reajuste por si só ele não é possível cobrir a despesa da execução do serviço. Eu citei o exemplo aqui, por exemplo, do aço. Se você reajustar o aço que ela pegou de R$ 3,54, com a cláusula de reajuste que está dando cerca de 17% o acumulado, se você reajustar 17% em cima de 3%, você ainda não consegue comprar um material para executar. Então, assim, a empresa que ganhou a licitação, ela não é uma entidade filantrópica, ela não vai estar ali executando só para tentar agradar o município. Infelizmente, a realidade é que ela vai querer, no mínimo, cobrir os custos delas naquele serviço e tentar ganhar lucro em outra coisa. Então, foi por isso que ela pediu o reequilíbrio, porque o reajuste por si só não executava. Então, esse reequilíbrio seria essa diferença entre o custo real do material e o que está sendo pago reajustado. Entendeu? Então, esse seria o reequilíbrio, que até é o motivo da gente estar aqui hoje. O Marcos até falou muito bem, a nossa previsão é que seja em torno de 10 milhões, seja possível pagar o reajuste, o reequilíbrio e a reprogramação dessa obra. Eu até particularmente entendo, estou falando aqui na presença de todos, eu entendo que esses valores foram estimados observando o cenário atual, onde está tendo uma inflação muito alta. Eu acredito que, no futuro, os valores tendem a cair. Então, na minha concepção, esse valor é até suficiente para poder concluir. Mas não posso garantir, porque a gente não pode garantir o amanhã. Às vezes, né, a gente, infelizmente, um exemplo, a China declara guerra contra os Estados Unidos. Não tem como eu aqui prever essa situação. Isso pode inflacionar de novo os preços. Isso foi um exemplo, mas pode acontecer algo cotidiano no nosso dia a dia que altere os valores. Então, no nosso planejamento, na nossa estimativa, 10 milhões seria suficiente. Com relação à conclusão da obra, hoje a obra está com 40% de serviço executado. O que me tranquiliza muito é o fato de que a parte civil, de concreto, a parte que que depende do bom tempo, né, que depende das condições climáticas, já está finalizada. Vossa Excelência pode ir lá na obra, inclusive, para
observar que toda a parte de concreto, toda a parte de terraplanagem, movimentação de terra, já está finalizada, 100% finalizada. O que falta hoje desses 60%? Os equipamentos, são as bombas, são os revestimentos de hipermeabilizações, são a parte elétrica. Então, são serviços e equipamentos que são comprados e poderão ser executados até no período de chuva, dependendo. Então, eu entendo que hoje a obra, como ela está fluindo bem dentro do cronograma, hoje a gente tem medições previstas de 1 milhão mensal, que é cerca de 7% do contrato que estava projetado, e isso está sendo cumprido fielmente como que foi pactuado no cronograma. Então, hoje a obra está dentro do cronograma pactuado. Mas, caso essa situação não venha se desenrolar ou venha se liberar, a gente não pode garantir que as obras vão ser executadas nas mesmas condições. O que isso vai afetar? Pausa, paralisações, atrasos na obra. E o que isso acarreta? Possivelmente mais reajuste, um custo maior, porque a obra parada por um período, como foi parada 5, 6 meses, é mais 5, 6 meses de incidência de reajuste em cima daqueles valores. Então, a obra fluir normalmente dentro do cronograma é tudo que a gente mais quer e o que a gente mais precisa, né, Marcos? Para a obra conseguir executar dentro desses valores. Basicamente é isso as informações que eu tenho, eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta, né? E agradeço a oportunidade por estar aqui nesse momento. Luiz. Boa noite a todos. Primeiramente, eu acho que nós aqui, Marcos e Ulan, nós viemos aqui numa tentativa provável de tentar suprir a necessidade dos vereadores de dados para conseguirem tomar essa importante decisão, porque, afinal de contas, a ET da Barrinha é, de longe, a maior obra desse município em muitos anos, e são vultuosos valores, são muitos valores muito vultuosos, e é extremamente importante a gente entender, talvez, um pouquinho das consequências do que vocês vão votar, certo? Eu sou bem pragmático aqui, no sentido de que eu vi que o Marcos, ele pautou ali, fez todo um histórico ali do que aconteceu, de todo o histórico da ET da Barrinha, mas eu me preocupo um pouco mais com o futuro, entendeu? No sentido de que, nessa votação, vão haver 2 cenários. Um cenário em que a votação vai ser aceita, vai ser aprovado, o projeto vai ser aprovado, e um cenário em que o projeto vai ser rejeitado. O que acontece? No cenário em que ele vai ser aprovado, o que vai acontecer? Na minha visão pessoal, que eu venho acompanhando todo o desenvolver desse grande problema nosso, e visão também técnica de tudo que eu escutei. Primeiro, se ele for aprovado, aparentemente, segundo os cronogramas, se tudo ocorrer conformes, a obra se finaliza em julho, uma obra grandiosa e muito importante para o nosso município. Julho do próximo ano. E o que acontece? É certo que hoje é de conhecimento de todos que o SAI ele já possui uma situação financeira um pouco complicada. E, claro, óbvio, que com mais um financiamento, essa situação, ela possivelmente, talvez, tende a se agravar. Mas é preciso pensar também que, com o término dessa obra, também aumentam-se um pouco as receitas do SAI, porque, a partir do momento que essas obras se completam, o SAI ele começa a captar mais recursos com a taxa de tratamento de esgoto. Então, esse problema começa a fazer parte de uma solução. Entendeu? E qual que é o outro cenário? Um outro cenário é um cenário que eu tenho muito medo, um pouco de medo do outro cenário, porque o próprio Luan, que é Luan da Fraga, poderia até testemunhar do que acontece porque ele é gestor, ele é fiscal, não apenas dessa obra da ET, mas ele já é fiscal de outras obras de ET por Minas Gerais. E ele já tem conhecimento e experiência do que acontece quando uma obra de ET para. E é muito danoso, tanto em termos financeiros para o município.
Nessa obra em questão, ela é uma obra que parte dos recursos é de convênio. A obra que foi um convênio lá de 2010, se não me engano, algo em torno de 13 milhões. E quando uma obra de convênio ela não vai para frente, quando ela é terminada sem a conclusão de um convênio, o dinheiro já utilizado nessa obra precisa ser ressarcido ao STN. Então, em outras palavras, o SAI, além de numa situação já complicada, se ele não conseguir concluir a obra, ele vai ter que ressarcir o STN em cerca de 6 milhões e 400, aquilo que ele já utilizou. Isso ainda precisa ser atualizado. Além disso, o SAI ele precisa de pagar parte do FINISA, que ele já utilizou também, algo em torno de 7 milhões. E se o SAI não conseguir cumprir com essas obrigações, o município de Viçosa, a prefeitura, sempre que a gente faz um empréstimo, é comum e é correto que se utilize a garantia do município. E qual que é a garantia de todo o empréstimo e também a garantia desse projeto em questão? O FPM. Então, se o SAI não conseguir bancar essas questões, a parte da receita do município também estará comprometida. Então, é uma situação muito delicada, porque é uma obra muito grande e é algo que pode, se não concluída, trazer muitos malefícios para o município, não apenas para o SAI, mas para o município como um todo. Além disso, como é uma questão também, eu até trago como sugestão, uma situação que, no meu ver, é extremamente delicada, eu até trago, o Nunes, a ideia de talvez vocês fazerem aqui, de tempos em tempos, talvez de 2 em 2 meses, uma espécie de prestação de contas, aqui mesmo na Câmara, para demonstrar como as obras estão ocorrendo, né? Porque é, de fato, algo bem delicado. E eu acho que é por isso. Eu estou disposto aqui, se algum vereador tiver alguma dúvida, nós estamos dispostos aqui a esclarecê-las. Primeiro inscrito, vereador Rogério Fontes Tistu. Boa noite, Luiz, Marcos, Luan. Prazer recebê-los aqui. Então, pela fala do Luiz aí, realmente é uma situação muito preocupante, né? Algumas perguntas que eu estava só querendo colocar. Hoje, com relação a essa obra, você mostrou em gráficos ali, né, que era 13 milhões, a expectativa dela é chegar a 30, né? 30 milhões de reais. Né? Já é uma situação assim, muito agravante, vamos dizer assim. Os índices desse contrato, IGPM, IPCA, é uma pergunta que eu tenho aqui, devido só a essa variação que teve de ano em ano, né? Outra questão, hoje, qual que é a dívida real do SAAI com relação a esses empréstimos, que leva em consideração que o SAAI já tem outros empréstimos tramitando, né? E temos que ser bem cientes também que o SAAI, né, ele é uma autarquia que recebe, inclusive, repasse, né, até da própria prefeitura. E o Luiz trouxe a informação ali que preocupa muito a gente votar um projeto que nós não temos certeza que em julho de 23 vai ficar pronto. É uma coisa preocupante, porque no projeto fala que seria, a partir de 60 meses, né, vocês teriam retorno, caso a ET ficasse pronta. Acho que na explicação, chegou rápido o projeto hoje, não deu para a gente debruçar sobre ele. Essa taxa de retorno, qual que seria a taxa de retorno desses valores? E outra questão é a seguinte, a prefeitura, é dito muitas vezes nessa casa que a prefeitura tem dinheiro em caixa. Pagar juros para a Caixa Econômica Federal, em cima de 10 milhões, não seria mais interessante pegar repasse da prefeitura com recurso próprio, na medida do possível, e escalonar essa obra com mais segurança, levando em consideração que é preocupante saber que realmente não pode ser que não termine essa obra até julho de 23, e pode ser, inclusive, que essa obra continue aí por mais anos, vamos dizer assim. Então, assim, algumas preocupação que eu tenho com relação a esse projeto. Todos nós aqui queremos, né, que fique pronto o quanto antes,
essa obra. E você colocou a questão também aí, que caso não fique pronto, igual o Luiz acabou mesmo de dizer, a situação complica ainda mais. Consequentemente, a conta de quem interessa, a conta aumentaria. Vocês já fizeram esses cálculos, Marcos? Já chegaram para esse cálculo, caso as coisas não dê certo? O que queria onerar a população com relação ao aumento de contas? Né? Porque quem paga, na verdade, os impostos sempre é o consumidor final. Né? Então, ou seja, algumas indagações que eu tenho com relação a isso. Só lembrando, Marcos, vocês da mesa, que cada um de vocês terá 3 minutos para a resposta, assim como o vereador também tem 3 minutos para fazer as suas considerações ou perguntas, e que a gente possa manter o tempo, né, para que a gente não possa extrapolar o nosso tempo regimental. Obrigado. Eu respondo de uma vez. Tistu, você me ajuda. A gente utiliza o índice da construção civil médio, é o ICC como índice, INCC, né? INCC, como índice de reajuste. Sim, o SAI tem 2 financiamentos. É um financiamento que paga aquele reservatório de 3 milhões ali do João Brás, mais o reservatório de 500 mil do Bom Jesus, que a gente deve terminar de pagar daqui a uns 2 anos. Agora me fugiu o valor que a gente paga por mês dele, mas eu tenho, daqui a pouco eu lembro. E a gente, desde julho de 2021, a gente já paga aquele primeiro financiamento que eu te disse do Finisa, que hoje é um valor na faixa de R$170 mil, que é o que a gente paga, 170 mês. A taxa de retorno, Tistu, é uma situação assim, são estudos que ainda precisam ser feitos. Nós colocamos ali 60 meses, a questão é a seguinte: hoje o SAI cobra 50% do valor da água, né, como esgoto, porque a gente recolhe, e a gente tem direito a cobrar, se estiver tratando, 80%, a Copasa costuma cobrar 100%, mas a nossa ideia é cobrar os 80%. E aí, então, vai sim onerar, né, vamos ser bem claros aqui, né, para o contribuinte, um percentual a mais. Agora, a gente precisa lembrar, Tistu, que o SAI é uma autarquia, que ele entrega uma água. Aliás, eu queria até provocar que vocês façam esse estudo, porque a gente entrega uma água a metade do preço da Copasa, entendeu? E, enfim, né, isso vai onerar um pouco, mas a gente espera que a gente ainda continue entregando uma água no sistema que a gente tem hoje, a um custo, a preços mais módicos, né, para a população de Viçosa, que esse é o nosso papel. Então, é dessa maneira que a população, afinal de contas, o SAI e todos nós aqui, a gente sobrevive dos impostos, das taxas, né, das tarifas, e o SAI também não é diferente disso, e é o consumidor, obviamente, que no final, né, das contas é que vai pagar isso. Todos nós que somos consumidores é que vai pagar toda essa situação. ICMS ecológico ambiental. Isso, ele está lembrando aqui, né, se a gente faz 50% do tratamento do esgoto, a gente tem o ICMS ecológico, né, e aí a estação hoje, do jeito que ela está lá com os interceptores, a gente trataria 60% em alguma coisa por cento, ainda não é 100% do esgoto ainda, porque tem a parte de Santo Antônio, Silvestre ali, que ainda não tem o esgotamento sanitário. A história da prefeitura ter o dinheiro e poder nos emprestar, quem dera, viu? Aí o Luiz pode falar. Tem dinheiro, mas eu não sei se é bem assim do jeito que a gente pensa, de recurso próprio, etc. São emendas parlamentares, etc. E o prefeito tem autonomia para fazer esse dinheiro, né? E aí a autarquia ela é separada disso, embora o convênio seja com a prefeitura, mas a gente aqui é o responsável. Só para o Luiz completar, que não respondeu, a prefeitura teria condições de arcar caso essa questão não se concretize no prazo pré-estabelecido, ou um prazo previsto, vamos dizer assim? Vamos lá. É uma obra de, como você bem lembrou, de 30 milhões de reais. Pelo que eu me lembro aqui agora, o orçamento da Secretaria de Obras, tirando toda a parte de pessoal, nesse ano ficou em torno de 6 a 7 milhões. Então, assim, era como eu teria que separar todo o orçamento da Secretaria de Obras, de recurso próprio, para suprir isso por muitos anos, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco inviável. Mas a questão dos juros, os juros da Caixa, quando é utilizado para essas grandes obras, é um juro subsidiado, é um juros mais barato, entendeu? Então,
vale a pena você contratar empréstimos para grandes obras, entendeu? Para obras no geral. Então, eu acho, não é que a gente não tenha recurso, pode até se pensar futuramente em pensar, talvez, alguma forma, ou talvez diminuir as receitas do SAAI, voltando um pouquinho das suas atribuições para a prefeitura, eu não sei, ou então aumentando um pouquinho o repasse para o SAAI. Mas realmente pagar os juros e a obra, se tudo der ruim, não é algo muito fácil de se calcular, encaixar tudo direitinho, não. A situação da Câmara, da Prefeitura hoje em relação a financeiro, muita gente fala que está sobrando recursos, acontece que a Prefeitura, existem períodos em que ela está com o caixa mais cheio e períodos que ela tem gastos maiores. Lembrando, por exemplo, no ano passado, a minha folha de pagamento ela girava mensalmente, forte de 8, 9 milhões, e no mês de dezembro, pagando o 13º, rescisão de professores, o dezembro, mais uma série de outros fatores, mais o reajuste dos professores, a minha folha de dezembro foi de 28 milhões. Então, assim, por exemplo, no ano passado falou-se muito que a prefeitura tinha realmente muito dinheiro o tempo todo, só que, se você for olhar nos resultados no final do ano, a gente conseguiu passar com um superávit de recurso próprio ali, na faixa de 1,5 milhão. Então, assim, está sobrando dinheiro, mas não é tanto assim, entendeu? Vereadora Jamile. Boa noite. Queria agradecer a disponibilidade, né, do diretor-presidente do SAAI, do engenheiro Luan e do secretário de Finanças para vir aqui explicar, né, essa situação para a gente, que é bem, de fato, delicada. Mas eu queria ponderar algumas situações, inclusive, que a gente conversou, que eu conversei também com a assessoria da Comissão de Finanças, porque é inegável o impacto que vai ter econômico, social e ambiental na cidade de Viçosa, com uma estação de tratamento de esgoto construída, pronta e servindo a população. Eu acho que isso a gente tem que ponderar nessa análise de hoje, que ela não é só econômica, não é estritamente financeira, não é estritamente de dinheiro que a gente está falando aqui. A gente está falando do impacto ambiental importante para o município, né? E que está aí à frente de vários outros em relação ao que o marco regulatório do saneamento básico define. Mas eu queria fazer algumas ponderações, porque eu esperava, inclusive, nessa apresentação de hoje, o secretário de Finanças trazer esses índices de impacto mais detalhados, porque dentro do projeto ele não havia vindo, né? Ele veio de forma mais genérica. Mas a gente sabe que, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, quando há esse tipo de operação de crédito, alguns índices no orçamento precisam ser respeitados. E aqui a gente fala do orçamento do SAAI, né? Eu vi o vereador Tistu ponderando isso. De fato, a gente tem que preocupar com a situação, né, financeira do SAAI. Mas o pedido de operação de crédito nesse sentido, ele entra no orçamento consolidado do município. Então, não é apenas um comprometimento do SAAI, é um comprometimento do município como um todo. Assim como o secretário colocou, existe o fundo de participação dos municípios, vai existir maneiras de sanar essa questão caso o SAAI não consiga pagar de fato, né? Mas, por exemplo, quanto da corrente líquida não pode ultrapassar? Qual porcentagem? Qual a porcentagem que essa operação de crédito vai impactar no orçamento do município? Eu esperava que isso fosse apresentado aqui, inclusive, não só para nós, vereadores, mas para a população como um todo entender qual vai ser o impacto de um empréstimo de 10 milhões de reais para a finalização dessa obra, né? Porque, como o vereador colocou, existem outras coisas no município a serem colocadas, a serem feitas, que com recurso próprio, que é muito... Já peço mais um minuto, só para concluir, presidente. Que de fato é necessário um empréstimo, né? Com recurso próprio não é possível fazer uma obra desse volume.
Então, eu senti falta desse impacto. Qual vai ser o impacto daqui 2 anos, daqui 5 anos? Né? Como que é? Eu esperava, na verdade, esse detalhamento desses índices aqui. E aí eu faço 2 perguntas mais genéricas. Qual é o prazo para o pagamento dessa dívida? Né? Qual vai ser o prazo? E quando começaria o pagamento? Porque a finalização da obra está prevista para julho de 2023, né? Mas já teria que, de imediato, começar a pagar o empréstimo? Qual o valor das parcelas? Eu queria mais esse detalhamento dos valores. Obrigada. Bom, Jamil, primeiro, obrigado. Exatamente o que você colocou no início, não é só uma questão financeira de recursos, né? É todo o impacto, realmente, que a obra causa na questão do tratamento de esgoto. Bom, a questão do impacto, eu acredito até que depois o Luiz pode trazer isso para você, o impacto enquanto PMV. Desculpa, o Só financiamento... Desculpa interromper você, Pois não, Marcos, pois mas não. a Comissão de Finanças fez algumas consultas, né, via assessoria no Tribunal de Contas, então algumas coisas a gente conseguiu olhar no SICONF, no SICOM e conseguimos prever esse impacto. Mas era de esperado que isso fosse apresentado aqui hoje. Ótimo, entendi. Esse empréstimo de 10 milhões, ele tem uma carência de 2 anos, e após essa carência de 2 anos, então, ele começa a ser pago, né? Enfim, se a gente... Vamos chutar aqui, né? Se hoje a gente tem um empréstimo de 7,5 milhões de reais, teve também a carência dos 2 anos, se a gente paga 170 mil mês, um empréstimo de 10 milhões, a valores de hoje, talvez a gente estivesse pagando mais uns 200 mil reais mês, né? Assim, bem no chute aqui, né? Porque tem todo o impacto aí da economia ao longo desse processo. É isso. Quando acaba de... Se eu não me engano, 8 anos. 10 anos, 2 anos de carência e 8 anos para pagar. Lembrei aqui, eu tinha me esquecido, Jamil. Em relação aos índices, Jamil, em relação aos índices, quando a gente faz um projeto desse, a gente faz ele, na verdade, em conjunto com a Caixa, propriamente a Caixa. Na verdade, eles nem liberam a gente para fazer o projeto sem essa consulta da Caixa. Então, ele já tinha sido verificado tudo. E eu não sei enquanto ao projeto que veio para a Câmara, mas essa questão foi abordada no processo interno da Prefeitura. Eu não sei porque ele não veio para a Câmara. Mas eu eu sei que o município de Viçosa hoje encontra-se nos seus melhores índices, em uma prefeitura que se encontra nos melhores índices para cumprir suas obrigações. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que nós podemos ter de empréstimo, ter de dívida, até 120% na nossa receita corrente líquida e da nossa receita. E nosso orçamento desse ano do município ficou na faixa de 300 milhões. Então, tecnicamente, a gente poderia estar aí com mais de uns 360 milhões de dívida. Então, assim, não é que está tranquilo, mas, obviamente, em termos financeiros, a prefeitura, o município de Viçosa, os índices de Viçosa estão muito bons para realizar empréstimos. A questão não é nem a preocupação em relação ao impacto, né, que existe. Era só a transparência em relação aos índices e aos impactos. Entendi. Vereador Robson Alencar de Souza. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luan. Boa noite, Luiz. Os vereadores aqui colocaram muito bem com relação, era até uma dúvida que eu tinha, mas na fala deles surgiu também outra dúvida, outros questionamentos, vamos dizer assim. A verdade é que a população não tem nada a ver com a má gerência da obra. Entendeu? Então, foi dito que com 6 meses o SAAI consegue o valor, restituir o valor gasto com empréstimo. Não é isso, Marcos?
Sendo que você disse que o SAAI tem 2 anos de carência e 8 anos para começar a pagar. Não. 2 anos para começar a pagar. Tá. Vendo que saímos agora de um período pandêmico, não sei se pode, doutor Randolfo, colocar isso junto a esse projeto de liberação de crédito, de estar dando esse tempo de carência também para a população começar a pagar o custo que vai vir todo mês na conta. Entendeu? Porque você acabar o projeto, finalizar a obra, já começar a cobrar da população, sendo que vocês têm 2 anos para poder começar a pagar. Bom, primeiro eu queria considerar... Obrigado, viu, Robson, pela sua colocação. Dizer o seguinte, a obra está no andamento normal, gente. Né? Não sei se foi a Jamile que colocou isso, né? A obra está no seu andamento normal e se a gente tiver o dinheiro e está tudo ok, beleza, julho do ano que vem, a obra está sendo entregue para a população. Né? Não, a gente não consegue... Aí, Robson, aí eu vou te pedir desculpas e a gente pode depois trazer isso, verificar realmente o impacto. Mas não é tão simples assim. Eu não consigo pagar essa obra em 6 meses. Muito pelo contrário, essa obra é cara. O SAAI não tem recursos com a taxa que ele cobraria no esgoto, de bancar isso aqui, entendeu? Isso é um estudo que eu teria que fazer uma projeção, ou pegar um economista e ele fazer uma projeção ao longo do tempo da pergunta que você está me colocando, que seria, com quanto tempo, por exemplo, eu pago essa obra se eu estou cobrando 30% a mais na taxa de esgoto, em função de estar sendo tratado, entendeu? Mas eu não pago com 6 meses, não. Né? Eu tenho os 2 anos de carência, sim, entendeu? E depois os 8 anos para pagar, como ficou claro. Mas vai ser apertado, gente, para o SAAI pagar isso, eu não posso mentir. Isso aqui, né, nós não estamos brincando, né? Qualquer um de nós sabe, na minha casa, na casa de qualquer um, eu já tenho 2 empréstimos, né? Até relembro aqui, né, que eu esqueci, mas a gente paga 60 mil mês do reservatório de 3 milhões mais os 500 mil do Bom Jesus, pagamos 170 mil mês já do Finisa, que é a obra da ET, e vai ter mais esse. Então, não vai ser fácil para o SAAI, não. Agora, o SAAI vai ter que se readequar lá, entendeu? Para poder cumprir com o compromisso de pagar esse empréstimo. Vereador João Josino. Boa noite a todos os convidados, viu? Deus já agradeço a presença de vocês. Marco Nunes, você falou que tem, para terminar a obra, né, mais ou menos 17 milhões. Vocês falaram que tem 7 milhões em caixa. Né? Se caso esse projeto não passar aqui nessa casa, vocês vão continuar gastando 7 milhões ou vocês vão parar com a obra? Ô, João, a pergunta é essa. Olha só, salvo engano, porque são muitos dados, eu não vou saber te dizer precisamente, mas todas as vezes que a Caixa vem e faz uma medição, a gente paga um percentual dessa medição, talvez cerca de 42%, a gente paga com recurso do PAC. O Ministério do Desenvolvimento Regional libera esse dinheiro e eu pago. Então, os outros 58% é contrapartida. Então, se eu não tenho dinheiro da contrapartida, o PAC não libera o recurso. Então, se eu não conseguir esse dinheiro, a obra para. Aí vamos ser bem claros, entendeu? Eu divido com vocês essa responsabilidade enquanto gestor do SAAI hoje, entendeu? Não tem jeito. Jogado fora, né? Aí é aquilo que o Luiz colocou, né? Além de parar de ser dinheiro jogado fora, muito provavelmente a gente vai ter que devolver o dinheiro que como é que fala? Que usou e não gastou. O Finisa não tem jeito, vou ter que pagar. E o recurso do PAC que eu gastei, eu vou ter que devolver. É mais ou menos isso. Vereador Cristiano Gonçalves. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos novamente. Bom, a minha pergunta é o seguinte: existe um gerenciamento de risco em relação à conclusão dessa obra? Ou seja, por que eu estou falando isso, né? Há uma década, mais de uma década, essa obra ela se iniciou e continua
nessa questão de tentar concluir, e obviamente com esse empréstimo, obviamente que vocês têm que ter uma previsão ou um gerenciamento de risco que pode acarretar também no erro da execução. E a outra pergunta existe o performance bond, que é, no caso, um seguro? Na verdade, muitas prefeituras do Brasil têm adotado esse performance bond, que é um tipo de seguro. Caso ocorra algo que esteja dentro do orçamento, essa seguradora ela vai assegurar a garantia para não gerar prejuízo aos cofres públicos também. Essa é a pergunta. Obrigado. Não, eu é que agradeço. Cristiano, você pode me dizer sobre a questão do gerenciamento de risco, mas pelo percentual da obra que nós pegamos e pelo que ela está hoje, a gente avançou muito, né? Igual ele falou, a parte civil da obra está praticamente pronta, mas a gente não tem, não. Eu desconheço gerenciamento de risco, e performance bond, a Caixa, pelo que eu sei, não existe nenhum tipo de, de seguro para isso, não, entendeu? Sim, algumas prefeituras têm adotado isso, inclusive, eu até protocolei um projeto dessa natureza aqui nessa Casa Legislativa, mas como era visto de iniciativa e tudo mais, eu tive que parar. Mas, enfim, existe esse seguro, garantia, né, para qualquer tipo de obra pública, justamente para não ter nenhuma... O executivo não sofrer nenhuma... Tem uma garantia mesmo, inclusive o próprio seguro, a própria seguradora, ela fiscaliza ali a obra justamente para evitar qualquer tipo de... algum prejuízo, que possa haver algum erro no projeto e os cofres públicos não sejam onerados. Não, sem dúvida nenhuma, é interessantíssimo, mas nós não temos, não. Vereador professor Bartô. Boa noite, né? Tantas dúvidas aqui que a gente acaba, né, perguntando aqui dentre os vereadores, né? Boa noite, né? Primeiramente ao Marcos Nunes, presidente do SAI, também, né, ao secretário de Finanças da Prefeitura Municipal e também o Luan, que é aí da Engenharia, fugiu o nome da Fraga. Então, eu gostaria, né, de colocar algumas questões aqui, né, principalmente, eu faço, né, questão de memorizar muito, né, enquanto criança, eu lembro o SAI inaugurando, né, o lançamento do interceptor de esgoto, Marcos. E naquela época, né, eu lembro muito bem que Viçosa, né, ela sempre disse, né, com todas as palavras, que o sistema, né, de tratamento de água de Viçosa era referência nacional, né, principalmente com relação aos outros municípios. E aquilo que você apresentou, né, muito importante, né, a gente também ter referências de outros municípios. E quando nós temos referências, nós citamos aqui a empresa estadual de saneamento básico, né, e tratamento de água também, que é a Copasa. E aquilo que você falou é um exemplo que, em alguns municípios, a taxa que é cobrada dos usuários, ela, relacionada com Viçosa, está acima, até mesmo, né, mais cara. E aí eu penso, né, e é interessante que vocês trouxeram essa questão, muito delicada, né, por sinal, infelizmente, é um preço que se paga. E aí a gente tem que colocar o dedo na ferida de uma má gestão, né, e eu falo aqui, e já repeti isso várias vezes, infelizmente, a partir do momento que a autarquia teve interferência política, de uma maneira até mesmo, né, de desviar o verdadeiro sentido dela, o foco dela, infelizmente, e nós entendemos que isso é algo delicado. Então, assim, amargamos aí, principalmente, e aí eu não quero aqui simplesmente colocar como juiz de valor que teria, né, e aí muitos poderiam me acusar, falar que é muito fácil estar aqui sentado, simplesmente criticando. E é interessante que nós tenhamos a responsabilidade, enquanto Casa Legislativa, de entender a seriedade, né, de o município chegar para nós e colocar na mesa aqui da Casa Legislativa a necessidade de se fazer um empréstimo de 10 milhões de reais. Isso é preciso tomar muito cuidado, evidentemente. E aí eu chamo a atenção que repudio qualquer tentativa, né, de ganho político em cima dessa situação, porque é um momento delicado. E a gente sabe de tudo aquilo que foi apresentado, principalmente, né, advindo por um processo aí de guerra da Ucrânia e demais situações que colocou só o fato, né, do realinhamento já é uma situação que justifica, mas é aquilo que eu quero falar. Muito mais que números, nós estamos preocupados com a qualidade de vida de todo o povo viçosense.
E é isso o nosso compromisso. Então, assim, é evidente que nós queremos e desejamos, só concluindo, senhor presidente, desejamos a transparência em todo o processo, né, nessa tramitação, né, desse projeto de lei que chega nessa casa. Mas eu conclamo aqui os meus pares para que nós tenhamos, de fato, essa responsabilidade de analisar esse projeto e dar, né, de fato, né, a aprovação dele. Pois não, vereador. Boa noite. Boa noite, Marco Nunes. Boa noite. Boa noite ao Luiz. Acho que pela fala principalmente do Luiz, deixa uma preocupação muito grande. Eu acho nessa casa aqui, a todos os vereadores, né, que não são R$10, são 10 milhões, né, de reais, que isso aí pode gerar muita coisa nisso, se o processo, como você mesmo disse, não for seguido à risca. Isso pode causar um transtorno enorme em Viçosa, não só no SAAI, como na prefeitura, e eu acredito que na prefeitura pode intervir em várias outras coisas, pode interferir na saúde, na educação, na assistência social. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que hoje não ficou claro muitas coisas aqui, acho que ainda tem que ter outras reuniões, acho que o SAAI e a autarquia tem que enviar o impacto disso no município para a gente. Nós temos que sentar outras vezes para estar votando esse projeto. Hoje, o que fica nessa casa aqui é uma dúvida muito grande. Eu, como vereador, hoje, se eu fosse dar meu voto, hoje eu votaria contrário a esse projeto. Acho que tem que ser muito avaliado. E aí eu gostaria de saber do Marco Nunes, em questão até de qual a arrecadação do SAAI hoje em questão de esgoto por ano, por mês. Você tem esse cálculo lá, quanto o SAAI recebe, quanto o SAAI gasta, né, com isso, questão de esgoto hoje. E eu vejo na sua fala, tá, Marco Nunes, uma grande preocupação também em honrar esse compromisso, né, porque não é uma coisa tão simples. Nós estamos falando de 10 milhões para pagar em 8 anos, isso vai para ficar para a próxima gestão, né, são 8 anos para outra gestão. Então, nós estamos aqui, é claro que queremos uma qualidade de vida para a população de Viçosa melhor, mas acho que esse projeto, antes dele entrar a votação, nós não tem muito a se discutir aqui nessa casa, junto com o SAAI, junto com a finança executiva, junto com a finança do legislativo, né, a Carice e outras pessoas aqui da Câmara, para a gente estar dando nosso voto, né, com transparência e sabendo que o executivo e o SAAI vai conseguir honrar com seu compromisso. Obrigado, Marcos. É isso mesmo. Né, a gente entende a magnitude do projeto, mas a gente, como a gente já repetiu aqui, né, não é uma questão simplesmente financista, né? A gente saltaria e cumpriria, né, o que o marco regulatório do saneamento determina. Eu estou com receio, o Marcão, de te dizer números e pecar aqui por excesso, mas a gente deve arrecadar aí uma taxa de resíduos sólidos na faixa de uns R$800 mil mês, uma taxa de água um pouco mais do que isso, 1 milhão, e um esgoto talvez uns 300, 400 mil. Eu posso te mandar esses dados amanhã mesmo, é só porque a gente pode pecar aqui, é algo em torno do que eu falei, né? Uma arrecadação, então, aí por mês na faixa de 2 milhões e alguma coisa, a arrecadação do SAAI, e sendo que água e esgoto deve dar aí mais ou menos 1,8 milhões, então é uns 400, 500 mil de esgoto mês. Vereadora Vanja. Boa noite aos que estão aqui hoje nos fornecendo todas as informações acerca dessa lei complementar que veio do Executivo, mas eu ainda não me sinto madura, se fosse hoje, né, para dizer se aprovo ou não essa lei complementar. Mas, Marcos, eu sinto segurança na sua fala, sei da pessoa responsável que você é, e baseado, né, no marco regulatório de saneamento, que determina que até 2034, todo município, não é isso, tem que ter um tratamento de esgoto. Então, nós estamos naquela situação. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem saída, nós vamos ter que fazer.
E se deixa de fazer agora, se perde muito mais milhões e ainda serviço executado. Então, nós não podemos parar, não pode ficar estagnado, porque nós sabemos que nós vamos ter, nós, que eu digo, o município, terá que executar essa obra. Não é isso? Então, se a gente também é contrária, nós também estamos sendo coniventes com a perca de dinheiro público e o retardamento da execução desse tratamento de esgoto. Então, nós, na verdade, eu entendo, estou fazendo um entendimento e não uma pergunta, porque o pouco que eu entendi sobre isso, tem que ser feito. Isso tem que ser feito, que seja o mais rápido possível, porque essa ET Barrinho, isso já está mastigando há muito tempo, muitos milhões já foram ali e não foram aproveitados, reaproveitados. A minha única preocupação é que, quando você fala, vai fazer um empréstimo, pode ser que precise fazer um reajuste, isso aí já me preocupa, porque o pode ser significa que vai fazer. Entendeu? Então, nós não tivemos conhecimento sobre o planejamento, né, como é que vai ser feito, cada 2 meses, o que está sendo a previsão para esse mês. Aí você diz assim, tem que fazer um reequilíbrio. Aí eu me pergunto, fazer um reequilíbrio, mas ali tem assim, se for gastar tantos metros cúbicos de concreto, né, tantos metros cúbicos de concreto, ele vai custar X, mas até julho 10 milhões vai ser gasto e 10 milhões se termina. Tem a previsão de o que tem que ser executado a cada mês? É isso que tem? Obrigado, Vanja. Sim, tem a previsão, Vanja, tudo certinho. Até agora, como o Luan disse, a empresa vem cumprindo com o seu cronograma, talvez com leves, coisa menos do que 5%, talvez, de concretização, mas ela vem cumprindo fielmente com o seu cronograma. Vossa Excelência tem toda a razão. Também a gente fica angustiado, mas é uma situação, não depende de mim, não depende só do SAI, é uma questão do município, que envolve SAI, município, vocês, né, todos nós aqui, Vossas Excelências todos, e é isso mesmo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, Vanja, as taxas, tarifas do SAI, elas são reajustadas todo ano. O que a gente ponderou, e a gente pode depois mostrar isso para vocês através de estudo, é que a gente tem taxas mais baixas do que os municípios vizinhos, do que Copasa, por exemplo, né? Agora, por exemplo, o ano passado, vocês lembram muito bem, a ARI Zona da Mata, que é a agência reguladora dos nossos serviços, o SAI solicitou dela um reequilíbrio tarifário. Isso acontece, a ARIS vai até a autarquia, vê o que a autarquia está gastando, controla todas as contas da autarquia e fala, olha, pode ou não pode reajustar. Nós temos quem nos fiscalize, a Arizona da Mata. Agora, mas, por exemplo, por volta desse mês agora, a gente vai ter uma correção monetária da tarifa. Não tem jeito, gente. Nós estamos falando aqui, a gente tem que ser muito bem claro. A gente trabalha com serviço essencial, que é água, esgoto, resíduo sólido. É um serviço caro. A autarquia ela consegue entregar um serviço um pouco mais, com muita dificuldade. Eu preciso de 20 varredores, viu, vereadora? É por isso que, muitas vezes, o Novo Silvestre não é varrido. E eu tenho que aumentar a taxa de resíduo sólido para poder ter mais 20 varredores. Isso é um estudo de 2017, não é dessa administração, inclusive. A administração passada também estava sofrendo com a falta de varredores. Então, a gente está lá tentando gerenciar. Nós estamos abertos, gente, para o que vocês quiserem. Então, assim, Vanja, a coisa é séria mesmo, a gente também fica preocupado. E quem vai pagar a conta desses 170 mil que está pagando agora, ou dos 60 mil do reservatório, ou do próximo? Somos nós, é a população. Isso vai ser repassado, isso aqui tem que ser colocado às claras. O que eu espero é que, mesmo repassando isso, pelo serviço que a gente presta, pela água que a gente trata lá e etc., que a gente ainda consiga entregar um serviço mais em conta para a população. O SAI de Viçosa já resolveu alguns problemas. Hoje, os problemas que nós já resolvemos se tornaram problemas para nós. Né? Nós somos um dos poucos municípios do Brasil que consegue, por exemplo, cumprir o marco regulatório na questão da taxa de resíduo sólido. Mas a taxa de resíduo sólido faz a nossa conta ficar cara. E aí o cara acha que está pagando caro de água, muitas vezes não está, mas a taxa de resíduo é alta, senhor presidente. Então, é um problema que a gente resolve a nível de Brasil, que outros municípios terão que resolver, que nós já resolvemos, mas que cria um problema para nós. Mas então é isso, sabe? A gente tem um órgão regulador que acompanha a gente, que verifica as nossas tarifas, as nossas taxas, que nos regula, nos fiscalizam, e a gente trabalha nesse pique. Certo. Vereadora Muito obrigada, Jamile, viu? 1 minuto, tudo bem? Porque nós não temos reinscrição para essa pauta.
É porque tem que esclarecer algumas coisas, que esse projeto não vai ser votado hoje. Eu acredito que os vereadores comprometidos com a pauta, interessados, vão procurar a assessoria financeira dessa casa, né, assessoria financeira contábil, para esclarecer alguns pontos. E foi o que eu fiz hoje antes da reunião, para poder, inclusive, ter dúvidas, perguntar, porque a gente pergunta daquilo que a gente entende, né, de certa maneira. Então, assim, para deixar claro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 32, ela pede 3 pontos para cumprir quando vai fazer uma operação de crédito. Primeiro, que a lei, né, aqui, que vai ser aprovada ou não na Câmara, se aprovada, vai ser incluso na Lei Orçamentária Anual, e, além disso, ela precisa observar alguns limites estabelecidos pelo Senado. Esses limites estabelecidos pelo Senado são 5, de acordo com a resolução do Senado, número 40 e 43. A primeira delas é não ultrapassar 120% da receita corrente líquida. E isso não vai acontecer, porque até agora tem, de acordo com o impacto que a assessoria fez no SICOM, 7,56%. Então, de certa maneira, há saúde financeira para esse empréstimo, né, pelo que a gente entendeu. Então, é só pontuar isso e colocar, presidente, que a gente tem assessoria financeira, assim como a gente tem assessoria jurídica nessa casa. Sim. Obrigado, vereadora. Você quer complementar, Marcos, a fala da vereadora? Não, é isso mesmo. Eu acho que ela está coberta de razão. A gente tem que cumprir esse procedimento. O Luiz também esclareceu bem, né, essa situação. Antes de passar, né, para 1 minuto para a fala conclusão, a fala final dos convidados, desculpa e obrigado, Marcos, só mesmo para esclarecer que o Poder Executivo chamou a presidência, o líder do prefeito lá na prefeitura, para ter, num primeiro momento, o esboço do projeto que seria. E, naquele momento lá, nós entramos em acordo e que eles viessem até aqui, é o que estão fazendo hoje, para mostrar para os vereadores, de uma forma muito transparente, para a população que nos ouve e nos assiste, aquilo que vem acontecendo de fato no Poder Executivo, de maneira muito transparente. Então, o projeto, obviamente, chegou aqui hoje para leitura, e dentro dessa leitura, né, aqui nós estamos fazendo aquilo que nós prometemos, que é de dar visibilidade ao projeto, de colocando às claras tudo o que significa o projeto. A única coisa que eu vou pedir ao Luiz, da Finanças, da Prefeitura Municipal de Viçosa, que todas as indagações feitas aqui hoje, que não tiveram os dados com exatidão, gostaria que viesse a essa casa. Porque nós temos 7 dias para votar, e o vereador que é comprometido com o município e sabendo da necessidade da ET Barrinha estar pronta para o município de Viçosa, que ele também busque as suas informações para proferir o seu voto na semana que vem. Então, nós estamos tendo aqui um primeiro momento muito importante, um momento que nós temos para sabatinar as pessoas que aqui são responsáveis por esse projeto, na pessoa do Raimundo, que é o gestor, que vem o projeto no nome dele, no nome do Poder Executivo. Então, gostaria muito, Luiz, que viesse a essa casa com exatidão os números aqui pedidos para os vereadores, e que os vereadores possam procurar a finança, o diretor, a empresa, fazer uma visita em loco nessa semana, que possa, na terça-feira, fazer aqui, proferir o seu voto para este projeto. Então, nós temos 7 dias, e cada vereador que comprometa em buscar todas as informações. Eu vou passar para cada um dos convidados, à minha direita ao Luan, para suas considerações finais. Luan, 1 minuto, se não for necessário, pode ser 2 ou 3, tá? Fique à vontade para suas considerações finais. Eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade desse momento. Estamos à disposição, como eu falei, né? Vou deixar o meu contato. Se caso os vereadores quiserem que eu mande diariamente o relatório também de acompanhamento dessas obras, eu já me disponho a enviar por e-mail diariamente, assim como eu comecei a fazer agora para o senhor Denilson. E só gostaria de fazer uma pequena observação, mais a caráter também de conscientização, como engenheiro sanitarista e atuando nessa área. Segundo estudos da FUNASA, para cada R$1 investido em saneamento, se economiza 9 em saúde. Então, a gente está analisando, é óbvio que isso tem que ter uma análise, eu não vou entrar nesse mérito que é do município, mas é bom saber que todo o dinheiro que está sendo gasto nessa obra de saneamento, desde que esteja sendo gasto de forma consciente, ele está tendo um retorno na área de saúde. Isso é muito importante a gente lembrar. Agradeço.
Marcos Nunes. Bom, também quero agradecer, né, a oportunidade, dizer que nós estamos à inteira disposição, gente, para poder, né, novos esclarecimentos, nova conversa. Eu acho que o Luan foi muito feliz na fala dele, cada R$1,9, é isso mesmo, né? E Viçosa daria esse passo. E dizer o seguinte, senhor presidente e demais, já ia falar colegas, viu, mas desculpa aí, né, vossas excelências, dizer que não é um projeto do SAAI, acho que vocês perceberam isso aqui, né? Não é um projeto do SAAI. Ô, Mônica, se você puder, aquele relatório diário de obras do dia 12 de ontem, se você só puder projetar, então, dizer isso, não é um projeto do SAAI, sabe? É um projeto desse município, todos nós aqui, de certa maneira, vamos ficar na história de fazer isso, entendeu? A Câmara que votou, o SAAI que está coordenando, o gestor, todos os gestores que passaram, todos os projetos que foram feitos, não tem sido uma obra fácil, mas a obra ela está caminhando, né? E aí é só para... Você pode projetar, viu, Mônica, se você conseguir. Eu acho que vocês vejam bem, a gente tem esse relatório diário de obras, só um segundinho, né? Ali tem, para vocês verem, o número de trabalhadores, o dia da semana, como é que está o clima. Você pode subir, Mônica, fazendo favor? E esse é o acompanhamento que a Fraga Marques faz. Pode subir. Quem que está lá trabalhando, está vendo? Engenheiro, encarregado, chefe de turma. Tenta chegar nas fotos, Mônica, fazendo favor. Isso aí é diário, então aqueles que quiserem, a gente pode mandar, principalmente para a comissão de obras dessa casa, né, já está vindo aqui para o senhor presidente, todos os serviços estavam em processo de andamento, isso aí todos os dias a gente recebe, né, com fotografia, inclusive. Tem jeito, Mônica? E é isso, era só agradecer, dizer que, assim, seria interessante também, aqueles que têm interesse, que gostam, pode acompanhar no dia a dia, pode visitar a obra a hora que quiser. A gente só pede para avisar por causa dos equipamentos de segurança, que tem que usar lá na hora, mas isso é tranquilo. Obrigado, viu, senhor presidente, e demais. Luiz. Não, é exatamente isso. Eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade, de enfatizar a importância e a questão delicada que é essa obra, uma obra de vultuosos valores, e me deixando à disposição para qualquer necessidade de qualquer dado financeiro e algo mais que necessite da minha pessoa. Luiz, Marcos, Luan, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade, a maneira muito transparente de trabalhar. Não esperaria, Marcos, outra coisa da sua pessoa, que eu conheço, trabalhei nessa Câmara com você e sei do seu caráter e da sua honestidade. Hoje, só de ouvi-lo ou ouvi-los, eu proferiria meu voto positivamente ao projeto, por saber que você está à frente desse trabalho tão sério para o município de Viçosa. Muito obrigado a todos vocês, desejando aí boa noite. Podem ficar, permanecer na mesa ou desfazer da mesma. Muito obrigado e boa noite a vocês. Obrigado.